Ontem, dia 2 de abril, foi o Dia do Autismo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, existe uma estimativa de que 70 milhões de pessoas em todo o mundo possuem um transtorno do espectro autista. No Brasil, este número pode chegar a 2 milhões de pessoas. Para a gente falar sobre este tema, eu recebo a neuropsicóloga Ana Rita de Souza, que é uma referência no tratamento de autismo na nossa região. Ana, seja bem-vinda aqui ao Jornal TV Sul. Muito obrigada, eu é que agradeço o convite, eu fico muito feliz em poder falar desse tema tão importante. Bom, Ana, aqui na abertura nós falamos sobre o número de pessoas com transtorno do espectro autista, que é o nome correto para o autismo, tanto no mundo quanto no Brasil. Em Guaxupé existe um levantamento do número de pessoas que possuem o transtorno do espectro autista? Então, em Guaxupé ainda não existe essa incidência, a pesquisa da quantidade de crianças ou pessoas que possuem um transtorno. No entanto, eu estou com um projeto de fazer uma pesquisa através do meu site. O projeto ainda está sendo formatado, enfim, mas existe essa possibilidade de fazermos esse trabalho aqui. Bom, Ana, quando a gente fala em autismo, logo vem à cabeça a imagem daquela pessoa que não possui envolvimento social. Essa imagem bem estereotipada, mas existem vários níveis do transtorno do espectro autista. Isso dificulta o diagnóstico? Não, os diferentes níveis, as diferentes características das crianças, das pessoas que possuem o transtorno do espectro autista, eles são bem visíveis para aqueles profissionais que já têm uma prática, que têm uma experiência, que têm o conhecimento clínico, conseguem identificar através de observação clínica e também na minha área, que é a neuropsicologia, através de testes também. Bom, e Ana, e quantos tipos de transtorno do espectro autista existem atualmente? Bom, o DSM-5, que é a classificação internacional dos transtornos mentais, descreve os níveis do transtorno do espectro autista em 3 fases, em 3 graus. O primeiro é o transtorno do espectro autista de grau leve, moderado e grave. São 3 níveis. Bom, e qual que é o mais comum, principalmente pela sua vivência aqui em Guaxupé, qual que é o mais comum que você percebe? Olha, varia muito. Varia muito. Todos os graus são bastante comuns. Inclusive, eu estive fazendo uma retrospectiva de toda a minha trajetória profissional e eu percebo que, atualmente, essa demanda tem aumentado no consultório. Bom, e Ana, quando que é possível notar os primeiros sintomas, os primeiros sinais de que a criança possui o transtorno do espectro autista? Olha, desde o início da infância já é possível identificar alguns sinais. Então, aquele bebezinho já quando deveria começar a interagir, por isso que é o transtorno do espectro autista. Então, o bebezinho, quando ele um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Porque o neurodesenvolvimento ele tem um processo que deve ser desenvolvido em determinado momento e quando o bebê ele não desenvolve aquele processo que deveria desenvolver, ou seja, já começa a interagir com a mãe no momento da amamentação, começa a interagir com outras pessoas através do olhar. Então, diversos comportamentos durante o desenvolvimento da criança já mostram que alguma coisa ali, no caso do autismo, não está legal. Bom, e Ana, aqui em Guaxupé existe um grupo de apoio de mães, até você tem participação nesse grupo, que é o Grupo Girafa. Como é que surgiu este grupo? Então, durante a minha trajetória profissional, durante o diagnóstico, então as mães me procuram, olha, o meu filho está apresentando esses sintomas, eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo, enfim, um profissional disse uma coisa, outro profissional disse outra, enfim. As mães estão no momento, estavam sempre num momento de aceitação, de conhecimento. Muitas mães nem sabiam o que era o autismo, o que era caracterizado. Então, eu pensei, eu vou montar um grupo de apoio terapêutico com algumas mães que me procuraram para que elas pudessem trocar informações.
tendo em vista que o autismo tem diversos graus e essas mães com filhos com diferentes características poderiam, então, além de se ajudar através de um apoio terapêutico, trocar informações sobre os seus filhos. Então, iniciou-se o grupo de Mães TEA, que foi uma iniciativa minha para trabalharmos o grupo, trabalharmos com as mães em grupo. Depois disso, elas iniciaram, por conta delas mesmo, a Associação Girafa, que está em fase de legalização, e hoje estão aí caminhando com as próprias pernas. E é importante isso, outras mães, a mãe que tem um filho com espectro autista, tem envolvimento com outras mães para facilitar nessa aceitação? Ana, não só é importante, como é fundamental. Se você, mãe, que tem uma criança que a princípio parece ter algum tipo de diferença das outras crianças, algum comportamento. Então, por exemplo, quais são os comportamentos? Na linguagem, ecolalia, fala estereotipada. O que é um estereótipo? É um comportamento repetitivo, um comportamento diferente. Então, a criança tem uma alteração na linguagem, no comportamento, ou seja, enfileira os brinquedos, ou gosta de ficar vidrado em determinada coisa, por exemplo, um ventilador, uma televisão. No comportamento motor também, anda desequilibrando quando já deveria ter uma firmeza para andar, ou anda na pontinha dos pés. Tem uma outra característica que eu acho muito interessante, que é a hipo ou a hiperreatividade à dor. Ou seja, ou a criança não sente dor, machuca, não expressa nenhuma expressão de dor, ou se faz um machucadinho leve, já tem um comportamento exacerbado. Então, são algumas características que até estão aqui no livrinho que eu desenvolvi para explicar e para orientar sobre o transtorno do espectro autista. Então, se a mãe perceber que já tem esses comportamentos diferentes, já pode procurar, de repente, um grupo de mães, como o Girafa, para poder ser acolhida, orientada e saber o profissional mais adequado a se procurar. Bom, Ana, eu vou agradecer muito a sua participação. O tema é extenso, mas Sim. aí durante todo o mês de abril vão ter atividades relacionadas Sim. ao Dia do Autismo. Eu vou agradecer muito a sua participação. Gostaria até que você deixasse seu contato para as mães que estão nos assistindo. Se elas verificaram esses comportamentos nos filhos, como é que elas podem entrar em contato com você? Sim, pode entrar em contato comigo através da minha página no Facebook, Ana Rita de Souza, neuropsicóloga, e também pelo site cacholadaninha.com.br.